Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, nessa live, que será uma delícia. Para quem não me conhece, sou a professora Juliane, professora da escola EMEB, professora Afonso Fioca Vitali, sou professora do 5º ano. E quem está comigo aqui é a professora Giovana, vou deixar ela se apresentar, mas eu tenho que falar um pouquinho também, né? É a professora Giovana e ela também é autora do livro infantil Contos de Bruxa. Gi, se apresente aí agora. Obrigada, Ju. Boa tarde a todos. Nossa, gente, que tarde especial, hein? Bom, eu sou a professora Giovana, como a Ju falou, sou professora do CAIC, do 3º ano G. Quero ver meus alunos aí hoje, hein? E é uma tarde muito especial, né, Ju? Vamos ter uma convidada maravilhosa, tenho certeza que será inesquecível, porque na sala de aula, nós como professoras, como contadoras de histórias, a gente leva o Monteiro Lobato embaixo do braço, né? Porque exatamente, porque a todos os lugares nós vamos com o Monteiro Lobato. O maior escritor brasileiro, né? Então, receber a bisneta do Monteiro Lobato é uma emoção muito grande. É um prazer enorme. Então, eu quero chamar agora aqui a bisneta, historiadora do Monteiro Lobato, a Cléo Monteiro Lobato. Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Oi, Giovana. Oi, Juliane. Tudo bom? É um prazer imenso estar aqui. Eu com meus coleção de boneco atrás de mim. Adoro ver o meu cenário sempre. Assim, nossa, super colorido. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Então, e para representar os alunos das nossas escolas, vou chamar o Matheus e o Renan, que são alunos da nossa escola, que também é MEB, professora Afonso Fioca Vitali, mais conhecida como CAIC. Então, a gente fala muito a escola CAIC. Quando a gente fala o nome, quase ninguém conhece. Então, e aí, qual a expectativa para hoje, Matheus? Estou muito feliz em conhecer a Cléo Monteiro Lobato, uma bisneta dos maiores escritores do Brasil. E você, Renan? Oi, boa tarde. Eu estou muito feliz de participar dessa live e de conhecer a bisneta do Monteiro Lobato, que é um ator que nós ouvimos desde o 1º ano com a professora Juliane. Matheus, e conta a verdade, ó. Quando você estava no 1º ano e a professora Juliane contava as histórias do Monteiro Lobato, recebiam também uma visita muito especial, não é? Porque eu já cruzei nos corredores da escola com ela várias vezes. Quem era? A Emília. A Emília, a professora. Nossa, eu também já vi ela lá na escola. Pois é. Eu já vi ela na escola algumas vezes, mas não me lembro bem, viu? A Emília então, é incrível. A Emília não tem jeito, né? Mas, enfim, vamos aqui, então, passar a palavra para a estrela dessa tarde, né? Que veio passar todo o seu conhecimento. A gente vai fazer um bate-papo com ela, vai falar muita coisa, que é a Cléo Monteiro. Fique à vontade aí, Cléo. Então, vocês começaram a ensinar esses alunos na primeira série sobre Monteiro Lobato? É o primeiro contato? E qual livro que, em geral, é ensinado pela primeira vez? Como é o ensino de Lobato na primeira série? Então, acho que eu posso falar um pouquinho, porque os dois foram meus alunos no 1º ano. Os dois. Então, a gente costuma assim, trabalhar diversas histórias no Monteiro Lobato. Eu trabalho o livro Reinações de Narizinho, com leituras diárias. O Poço do Visconde, a gente faz atividades relacionadas aí às histórias, assiste vídeos, os episódios, dá para trabalhar a alfabetização com as histórias, a matemática, personagens. Aí, qual personagem que vocês mais gostavam, Matheus e Renan? Eu gostava mais do Pedrinho. E você, Renan? Também. Aí eu gostava mais da Emília, tá? Eu adoro a Dona Benta. Jura? Pô, eu sempre tive uma suspeita lá da Dona Benta, sei lá, nunca foi minha favorita, jamais. Sério? Minha avó, filha de Eu gosto Lobato, porque ela conta as histórias, né? minha avó, filha de Lobato, não sabia cozinhar, não sabia contar história.
Era um terror, juro, como a avó, ela era uma negação, né? E então eu pensava assim, mas pô, tá errado. Não tá certo, tá errado. Não era igual, né? Né? Mas então, gente, deixa eu... Assim, porque eu estava muito interessada em saber qual era o primeiro livro que vocês ensinam, né? Porque eu estou adaptando e traduzindo para o inglês, para trazer Monteiro Lobato dos Estados Unidos, o livro Reinações de Narizinho. Reinações de Narizinho é o primeiro, realmente. Eu tentei 10 anos começar por aqui, começar por ali, começar de tudo quanto era jeito. Eu falei, não adianta, tem que começar pelo começo. E vocês sabiam que o livro Reinações de Narizinho foi escrito durante 11 anos por Monteiro Lobato? 11 anos. Então, não é um livro inteiro escrito de uma vez. Pois é, deixa eu contar. Eu sei que a gente está saindo fora do tema, mas adoro ensinar. Então, começou em 1920 com esse livro aqui, A Menina do Narizinho Arrebitado, que foi o primeiro livro de literatura infantil escrita por um escritor brasileiro. Por isso que ele é chamado do pai da literatura brasileira, infanto-juvenil. Por isso que o dia do livro, 19 de abril, é no dia do aniversário dele. E esse livro aqui, gente, vocês não têm ideia. Eu precisava até ter trazido. Eu achei lá no escritório da minha mãe, o Renan e Matheus e crianças por aí, livros infantis de 1920, 1910, mofado, velho. Tudo escrito em letrinha. O livro começa assim, é desse tamanho, 1 palmo de altura. Dessa grossura, tudo escritinho em tipografia. O texto é minúsculo, com uma ilustraçãozinha em preto e branco aqui e ali. Chegou Monteiro Lobato, fez esse livrão, tá? Com, olha só, capa colorida. E tem ilustração, olha só, a contracapa tem ilustração. Daí, cada página tem ilustração. A menina do narizinho arrebitado começa com a coitada da velha coroca aqui, é a Dona Benta. E ela, no começo, nesse ano, ela tem mais de 70 anos. E é uma tragédia de velhinha, né? Olha a Emília, cadê? Original. Não, peraí, estou no lado errado. Olha só. Então, eu tenho toda a informação sobre esse livro, inclusive ele em PDF, professoras, no site monteirolobato.com. Para poder, se vocês quiserem estudar a evolução, mas isso foi uma revolução para as crianças da época. Ô, Cléo, já tem uma pergunta aqui, já estão perguntando se esse livro, A Menina do Narizinho Arrebitado, é a primeira edição. Não, isso é um facsímile que foi feito pela, meu Deus do céu, é um facsímile, quer dizer, uma reprodução do original, né? Em 1980 e tanto, teve meus pais fizeram a maior parte dessas coisas, tá vendo? Eu não consigo lembrar. Foi para um evento em 1980, mais ou menos. É muita coisa que a gente fez na família para Monteiro Lobato, mas isso aqui é uma reprodução. E é maravilhosa ter essa reprodução, que é perfeita. Onde que eu estava? Revolução para as crianças. E foi um sucesso de venda. Saiu em dezembro, para o Natal, todo mundo comprou. No ano seguinte, ele fez um livrinho desse tamanho, do tal 1 palmo, e já foi aceito na rede escolar do estado de São Paulo. Então, o Monteiro Lobato está sendo ensinado nas escolas desde 1925. E olha só, em 20 é só a historinha do Príncipe Escamado. Em 21... então calma aí. Então, desde a década de 20 já existe o Príncipe Escamado, da Narizinho. É a primeira história. A pílula falante, a Emília começa a falar, né? Só. 21 já tem mais algumas histórias acrescidas. Tem, chama-se... É a história do Tom Mix. Tinha um título, que eu não lembro do título, mas Tom Mix é um cowboy americano que Monteiro Lobato resolve trazer para as aventuras da Narizinho, tá? E aparece o Rabicó, que antes não tinha nem Pedrinho nem Rabicó. Só tinha Anastácia, Dona Benta, Narizinho e Emília. Daí aparece Pedrinho e Rabicó,
na segunda história. Na terceira história, que é escrita em 22, aparece o Visconde, né? E ele vai escrevendo uma historinha por ano e editando em fascículo ou editando na Revista do Brasil, que ele era dono, né? Anualmente ou semanalmente, uma historinha ou os capítulos até 31. O bendito livro só sai inteiro em 1931. Então, daí ele edita, assim, modifica, que ele era o escritor, ele era o editor, o revisor e o cara que publicava os livros, né? Imprimia, ele era tudo. Então, ele pega e dá uma costurada na história para fazer sentido, porque as histórias individualmente não faziam sentido. Então, ele pega e costura tudo, e mesmo assim, eu estou atualizando agora, né? Adaptando e atualizando cada história. São 11. E eu vejo a hora que não faz sentido, que o negócio faz... Como é que é mesmo? A continuidade. Esse é o primeiro livro e ela está segurando o segundo. O Narizinho Arrebitado é a primeira história. Isso virou... Isso. Então tá. Então, depois dessa aula sobre o primeiro livro, vamos começar então. Vamos lá para o nosso PowerPoint. Vamos lá. Se preparem, porque está emocionante. Aí? Então, gente, dá uma olhada só. Eu sempre quis ter ilustração grande e colorida quando eu era criança, quando eu estava lendo os livros. Né? Era realmente... Meu avô até ilustrou os livros de Monteiro Lobato, que eu morava com meu avô. E era tudo pequenininho, algumas ilustrações coloridas. Então, eu conheci o Rafael San, que é um cara do Recife, tem 2 crianças lindas, de 5, 6 anos, e ele é o meu ilustrador. Essa é a nova Narizinho, com tênis All Star, e a nova Emília, que está ali atrás de mim. E o Príncipe Escamado. Então, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Aqui está a minha árvore genealógica, gente. Então, é quem é pai de quem, filho de quem. Vocês olharem lá em cima, tem Monteiro Lobato com a sobrancelha, certo? Do lado dele, ele casou com a minha bisavó, Purezinha, Maria da Pureza. Ela teve 9 irmãos, que eu não coloquei aí, porque é muita gente. Então, tem tio, tia, primo, tararara, em Taubaté, ó, até não poder mais. Super legal. Eles eram abolicionistas, e é do lado da família dela, se chama Natividade. Maria da Pureza Natividade. Monteiro Lobato, não sei se já te ensinaram na escola, ele era neto de Visconde, né? O avô dele era um cara normal, daí fez grandes serviços para a coroa, e Dom Pedro II transformou ele em barão. Achei em casa o documento transformando ele em barão, graças a Deus está num quadro. E o outro documento transformando ele em Visconde, o avô. O avô era rico e poderoso, tinha 3 fazendas. Quando o Visconde morreu, deixou uma fazenda para Monteiro Lobato, e uma para Judite, e outra para Esther, que eram as irmãs de Monteiro Lobato. Tá? A Esther e Judite casaram e tiveram filhos. Dá uma olhada, a Esther casou com esse cara Heitor, que era poeta, super poeta daqueles de antigamente, que hoje em dia não sei se tem poeta assim. Que vai para beira... Era poeta romântico, daqueles que escrevem poesia, fuma, bebe, se apaixona, além da esposa, escreve, chora, entra em depressão. Heitor de Moraes, tá? E tiveram uma filha, Gulnara, tá bom? E Lobato e Purezinha tiveram 4 filhos. Aqui minha avó Marta, né? Daí teve Edgar, Guilherme e Ruth. Minha avó Marta casou com um artista publicitário que ilustrou várias das edições de Lobato. Inclusive, pintou o retrato oficial de Lobato, J.U. Campos. Tiveram uma mãe,
lá, Joyce. Minha mãe casou com meu pai, que olha só, gente, vocês não vão adivinha de onde meu pai nasceu? Giovana, você tem ideia? Não, ninguém tem ideia. Então, meu pai nasceu em Żywiec, na Polônia. Pois é. Olha só, assim, como? E como eles se conheceram? Pois é. Eles eram judeus poloneses, minha avó polonesa, meu avô, meu pai, minha tia, né? E fugiram. Meu pai chegou aqui com a mãe, pai e irmã quando ele tinha 10 anos. Aqui, quer dizer, no Brasil, fugindo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, do Hitler. Né? Tem toda uma história que um dia vai virar livro também. E conheceram na faculdade Mackenzie. Meu pai tinha 2 camisas da mesma cor de laranja, pelo visto. Ele nunca foi bom de roupa. E ele nunca realmente ligou para roupa. Ele usava, quando ele ficou mais velho, usava o mesmo terno sempre. Quando parou de usar terno, aposentou, camiseta preta sempre. Ligou para roupa. Mas mamãe fez arquitetura no Mackenzie, meu pai fez engenharia. E esse negócio desse cara usar a mesma blusa sempre, mesma camisa, chamou a atenção dela. Pois é, e acabaram casando. Meu pai foi quem fez todos os programas do Sítio do Capão Amarelo. Então, se não fosse meu pai, se não fosse lá ter a guerra, se não fosse meu pai, a família sobrevivido à guerra, porque o resto da família morreu lá, né? Chegado aqui de navio, no último navio que foi bombardeado e não pôde continuar caminho. Então, eles tiveram que ficar no Brasil. As chances das coisas, né? As coincidências. Conhecer minha mãe na faculdade, porque ele só tinha uma camisa ou 2 camisas da mesma cor. Tudo isso levou daí, eventualmente, em 1997, meu pai virou representante da família Monteiro Lobato. Então, ele era muito inteligente. Muito difícil, muito inteligente. Ele e o nosso parceiro comercial fizeram os acordos com a Rede Globo. Então, mamãe dava todos os palpites tá bom, não tá bom, a roupa tá boa, não tá bom, o cenário tá bom, não tá bom, né? E daí tiveram eu. A gente é bem econômico do meu lado da família, em relação uma, né, por geração. Eu casei e tenho um filho também, só que eu tenho um menino chamado Luca. E se vocês olharem o resto da família, o segundo filho, o Edgar, casou com a prima irmã Gulnara, tem uma teta em diagonal. Tiveram o Rodrigo, que já faleceu, que casou, e tem Ricardo e Paula, que também são os herdeiros de Monteiro Lobato. Então, herdeiros direto, na minha geração, só tem nós 3. Eu, Ricardo e Paula, e a gente tem filho. Galera, olha, agora vocês estão sabendo tudo sobre a minha família. História fantástica. Isso vai virar livro, né? Maravilhoso. A história é legal mesmo. Pois é. Então, olha o próximo slide. Tá bom. Matheus ou Renan? Quem são? O Monteiro Lobato. Olha a carinha de bravo daquele de vestidinho. Olha que roupa absurda que criança usava. Olha, devia ter o quê? 3 anos, né? Aquele de vestidinho, foto oficial de Neto de Visconde. E ele já mais menininho, a sobrancelha tá aparecendo. O meu filho tem, eu também tenho, né? A bendita sobrancelha. Meu filho tem direitinho. Então, Monteiro Lobato, criança, para vocês verem como é que era duro ser criança antigamente. E o próximo slide. Então, essa é a tal fazenda. Então, o Monteiro Lobato nasceu na Chácara do Visconde, que hoje em dia é um museu Monteiro Lobato na cidade de Taubaté. Dá para ir visitar, está aberto à visitação, se um dia vocês conseguirem chegar até lá. Tem peça de teatro, tem uma exposição, então ele nasceu lá mesmo. E ele morava com a mãe e com o pai numa outra fazenda. E ia muito para essa chácara lá em Taubaté. Aquela era a chácara da cidade do Visconde. Essa fazenda aqui, que tem um lago, é a Fazenda São José, que ficava no município de Buquira, que mais tarde mudou de nome para o município de Monteiro Lobato.
Então, essa fazenda existe até hoje. Foi a fazenda que Monteiro Lobato herdou, foi a fazenda que ele se mudou para lá com a mulher e teve os primeiros 2, 3 filhos lá nessa fazenda. E vendeu uns 5 anos depois. Ele tentou ser fazendeiro, todo mundo sabe disso, né? As professoras, pelo menos. Coitado, foi tentar ser fazendeiro, não tinha a menor ideia do assunto, menor ideia. Então, tentou modernizar a fazenda. A minha bisavó tratava os colonos com homeopatia. Olha só a cabeça da mulher, com homeopatia, lá 100 anos atrás. Pois é, nos primórdios, né? O pessoal não sabia nem como a gente pegava bicho do pé ou parasita na barriga, não tinham noção que entrava, porque andava descalço, não tinha noção que tinha que lavar a mão. E minha bisavó tratando com homeopatia. E Monteiro Lobato tentando modernizar a fazenda. Não deu certo, teve uma grande seca, igual está tendo agora no Brasil. Durou mais de um ano, e eles foram à falência, não conseguiram produzir nada. E ele vendeu a fazenda e se mudou para o Rio de Janeiro. Com o dinheiro, abriu a primeira impressora brasileira, com máquinas vindas da Europa. E aí que ele aprendeu sobre o colono, o problema das queimadas que está tendo hoje em dia. Vocês devem estar com queimada, não estão? Sim, eu moro muita. Então, eu moro na Califórnia e eu acabei de chegar aí do interior de São Paulo. Meu Deus do céu, a qualidade do ar estava terrível. Né? Aqui é mais incêndio, porque raio, tempestade, raio, pega fogo. Aí é queimada mesmo, é um problema que ainda existe hoje em dia, né? E ele aprendeu sobre isso, sobre como esse negócio de queimar, cultivar cana, e daí queimar tudo para limpar. Ele fala sobre isso no primeiro artigo que ele escreveu, né? Urupês, que daí virou um livro, Cidades Mortas e Urupês. E aí que ele ficou famoso. Foi bem sobre esse assunto lá atrás, em 1920 e pouco, né? E daí ele ficou famoso assim no cenário nacional, como alguém que criticava, que falava, que tinha voz, que ele descobriu a voz dele. O próximo, professor. Uou, tá faltando um. Não, veio esses. Tá faltando um, que pena. Bom, de qualquer maneira, aí vocês estão vendo os 3 primeiros filhos de Monteiro Lobato, minha avó e os 2 irmãos, na tal fazenda, tá? Essa fazenda, se vocês procurarem para mostrar para as crianças, professoras, tem na TV Aparecida um programa chamado Arquivo A. Vocês dão uma procurada, Monteiro Lobato, que mostra a fazenda hoje em dia. Mostra a Chácara do Visconde. Foi um documentário muito legal que fizeram. Então, vamos passar para o próximo, já que uma das fotos não veio. Que pena. Aí tá, Monteiro Lobato, já com cara de Monteiro Lobato, sobrancelha. Dá uma olhada na gola do homem, que era engomada, né? E que horror, coitado. Essa mulher toda mal encarada aqui, mal-humorada, é minha bisavó, purezinha. Ela, te juro, eu escrevi um artigo sobre ela, gente. Essa mulher sofreu. Que Monteiro Lobato, te juro, como marido, como pai, devia ser o pai ideal, o avô ideal, mas como marido, ele não prestava atenção em nada, era daqueles que largava assim, sabe? Usava roupa por cima do pijama, acordava às 4 da manhã para datilografar e ficava teca, 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 teca. E ela era de uma família tradicional. Meu Deus do céu. Assim, ele não sentava nem para comer no jantar. Quando tinha jantar para pessoas importantes, ele ficava de pé falando, andando e falando, porque a cabeça não parava de pensar e ter ideia. Então, ele ia falando com um garfo, né? E pegava, dava a volta na mesa e fazia tchum do prato de comida da purezinha. Pois é. Minha mãe, então, aí tem Marta, que é essa outra moça mais velha, Edgar, Guilherme e Ruth, que é a menininha pequenininha de cabelo curto, tá? Agora, vamos para o próximo slide. Aí é a Marta, minha avó, com minha mãe no colo, minha mãe Joyce. Isso nós estamos em 1930, gente, faz tempo. E no próximo slide tem Monteiro Lobato se restabelecendo de uma operação
com a minha mãe, que ela lá é minha mãe, que é mais ou menos a minha cara, nessa idade. Mamãe está com 16 anos aí, em Monteiro Lobato. Que sobrancelha bonita, né? É inacreditável. Se restabelecendo de uma operação no pulmão. E o que eu ia contar é que mamãe conviveu com Monteiro Lobato até minha mãe ter 18 anos. Então, eu não conheci Monteiro Lobato, mas eu tenho todas essas memórias porque eu morei com minha avó, essa daí que tá segurando o nenê. Obviamente, né? Morei com mamãe. Moramos todos juntos na mesma casa desde 1971, quando meu avô faleceu, fomos morar com a minha avó. Então, e Ruth, né? A filha mais moça, que morreu em 72, também morou com a gente. É meio aquele estilo de antigamente, que todo mundo morava junto, né? E quem tinha a maior casa? Ah, o fulano. Então, vai todo mundo para a casa que é maior, mora todo mundo junto e se ajuda. Porque Monteiro Lobato foi à falência 4, 5 vezes. Sistematicamente. Nunca foi dono de uma casa. Né? Saiu da prisão e morreu sem ter um centavo, honestamente. Várias vezes a família precisou ajudar, vem morar aqui, né? Então ia Monteiro Lobato, Purezinha, Ruth, que ainda era pequena, e todos os caixotes de livros e papelada, tudo para casa de fulano, de cicrano. Amigos ajudavam, sempre, né? Porque ele estava muito ocupado pensando e criando coisas, escrevendo. Então, mamãe conviveu com Monteiro Lobato até os 18 anos dela. E essa foto aqui é 2 anos, mais ou menos, antes dele morrer. E vamos para a próxima foto. Então, essa também tá também está faltando. É o primeiro selfie do Brasil, meu Deus do céu. Deixa eu estão perguntando o nome do seu avô. J.U. Campos, Jurandir Ubirajara Campos, de origem tupi-guarani. Jurandir Ubirajara, né? Bom demais. O irmão se chamava Moacir Tupinambá. Pois é. Bem brasileiro. Bem brasileiro. Ele não tinha um pelo. Tinha um cabelo assim, maravilhoso né? Nunca teve cabelo branco. Mas essa daí pequenininha é minha mãe. E adivinha quem tá ali? Eu sei. A sombra. Não, a sombra? Eu sei. Renan, de quem que é a sombra? O Monteiro Lobato? Pois é. Ele amava tirar fotografia, mas amava quando estava estressado. Os 2 filhos morreram de tuberculose, ele tinha problema de dinheiro sempre, né? Problema de política. Quando ele estava estressado, ele pegava a máquina fotográfica dele e saía, especialmente em Campos do Jordão, que eles passaram muito tempo por causa de convalescer, da tuberculose, tinha ares bons, tirando foto da minha mãe. Então, eu tenho 2 álbuns de fotos de Monteiro Lobato, tirou de mamãe dessa idade aí, que é 3 anos, 4 anos, né? Brava. Tá me fazendo ficar aqui de pé nesse sol na minha cara. No website tem uma parte de fotos e desenhos de Monteiro Lobato. Ele amava desenhar e fotografar. Então, quando ele tinha uma aquarelinha assim, pequenininha, sabe? E um bloquinho. E ia fazendo aquarela onde quer que tivesse. E também tinha a máquina de escrever portátil, e tinha a bendita máquina de fotografar que também dobrava e carregava. Essas coisas eram assim, Monteiro Lobato essencial. Onde tivesse a aquarelinha dele, a máquina de datilografar portátil e a bendita máquina de fotografar, era casa para ele. Um artista completo, né, Cléo? Um artista completo. E tem essas coisas que a gente... Eu já mudei muito de casa, né? Mudei no Brasil 4, 5 vezes de casa, daí mudei de país, 4, 5, não, umas 8, 9. Mudei de país, aqui nos Estados Unidos já mudei 4, 5 no mínimo. Tem o mínimo, quando a gente muda de país, eu mudei com 2 malas e um filho, né? O que é que te faz sentir em casa? E eu trouxe um tapete que aquele meu tio Rodrigo, o outro neto de Monteiro Lobato, tinha me dado. Um tapete. Que era minha... E livro, né? Trouxe livro na mala.
Além de roupa. Mas é isso aí, gente. Ah, mais uma foto. Vamos ver se a outra veio 2. Sim, olha só. Aí é meu pai, aquele careca, e mamãe de óculos. E esses, eu acho que são o Narizinho, o Pedrinho, a Narizinho, o Pedrinho e a Nissete Bruno, de Dona Benta, do sítio de 97, talvez, ou de 2007, de uma das versões do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu acho que essa é a versão mais nova. É a última 2007. que teve. Pelos atores. Pode ser Ou 2007. não, foi a Clara Castanho que fez a Narizinho na última, então essa é de 97. Eu acho que é de 97 essa. Sim, Pois porque é. 2000 e pouco foi a Clara Castanho que fez a Emília, né? Então, não, a Narizinho. Tô confundindo tudo. É difícil, ainda mais eles crescem, mudam de cara. Mas então, aí foi quando o papai e mamãe realmente fizeram os contratos, foram lá na cidade cenográfica que construíram o sítio Capão Amarelo. Dá para mostrar tudo isso para as crianças. Inclusive, estava passando, né, no canal Viva Reprise. Sim. Pois é, e daí no último slide que é o próximo, esse website, Professores e Pais, é o meu xodó, tá? Crianças também, porque tem tudo, tem a linha do tempo, então dá para você saber o que estava acontecendo no mundo e na vida de Monteiro Lobato, na linha do tempo. Tem todos os desenhos e pinturas e fotos que eu pude colocar lá. Tem teses, quem quer saber, sabe, teses sobre, estou colocando paulatinamente as teses que eu encontro. Tem blog, tá? Por sinal, aceito submissões para o blog. Professoras. Já estou sabendo. Pois é. Tem muita informação. Tem uma parte de charges que é caricatura. Monteiro Lobato desenharam ele de tudo quanto é jeito. Então tem trocentas mil caricaturas de Monteiro Lobato, que é muito, muito interessante ver. Tá bom? E pronto, agora estou pronta para as perguntas. Léo, deixa eu só ler a professora Josi deixou uma mensagem para você, ó. Que bom que eles escaparam da guerra e ele conheceu sua mãe. Seu pai deu um grande presente para a gente. Obrigada, porque foi isso mesmo, né? Porque até meu pai... e meu pai era engenheiro, trabalhou com trens, né? Acabou virando diretor para a América do Sul de uma companhia multinacional. O negócio dele não tinha nada a ver com literatura, criatividade, era o homem mais quadrado, né? Mas foi fundamental para fazer contrato, para fazer negócio, sabe? A parte criativa tem gente que faz. Monteiro Lobato já tinha feito. Agora, fazer o negócio acontecer foi fundamental. É muito bom mesmo, porque deu uma visão de Monteiro Lobato para mais 2 gerações, no mínimo. Cléo, tem gente que não está acreditando que está numa live com você. Pois é. Preciso colocar a sobrancelha melhor, né? Eu mesmo. Não estou acreditando que estou numa live. Nem aquela live que eu assisti, que eu comentei com você, que você estava com a sobrancelha, foi o máximo. Ficou muito parecida com o Monteiro Lobato. Eu também quero só ler um comentário aqui da Giovana, professora Giovana, também é da nossa escola, lá do CAIC, né? Ela também participou desse projeto todo do Monteiro Lobato junto comigo, com os alunos dela do 4º ano. E ela está agradecendo muito pela oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre a história da família do Monteiro Lobato. Eu acho muito importante falar sobre a família, sabe? Falar como era a vida de Monteiro Lobato. Porque, assim, é como se fosse um cara no pedestal, né? Dá para eu mostrar a foto. Peraí, aguenta aí. A tal foto que não veio estava aqui na minha parede. Tá vendo? É ele tirando foto dele mesmo com a bendita máquina que ele amava, a Rolleicord, e é uma selfie, gente. Vocês estão percebendo que é uma selfie? À frente do seu tempo, né? Sempre. Pois é. Assim, eu não tinha me tocado que era uma selfie. Eu falei que era um autorretrato. Que nada, o homem tá tirando uma selfie no espelho mesmo.
Foi o que a Maíra comentou, que seus familiares são à frente do tempo. O que nós fazemos hoje, ele já fazia lá no século passado. Pois é. Todos os sentidos, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Realmente, eu tenho uma das perguntas. A primeira pergunta, que é como é ser bisneta de Monteiro Lobato? Já vou responder essa pergunta. Então, é um negócio... é muito estranho, porque para mim era meu bisavô. E eu não contei uma coisa, gente. O apelido dele desde criança era Juca. Juca. Pois é. Então, Lobato nunca foi Monteiro Lobato para mim. Sempre foi Juca. Então, meu Juca. Era o bisavô, avô da minha mãe. E mamãe chamava minha avó. Então, eu nunca pensei ele sendo meu bisavô. Sempre foi meu avô, Juca. É o que ficou na minha cabeça, né? E daí tinha os livros, tinha os benditos livros e livros e livros. Tinha muito livro em casa, né? Pois é. É gente como a gente, exatamente. Gente como a gente. Essa de usar o terno em cima do pijama quando tá frio, essa é bem gente como a gente mesmo, né? E nunca, né? Pois é, eu tive... Quem nunca? Um amiguinho no jardim da infância que fazia isso da minha escola. E eu lembro até hoje, porque minha mãe era muito também certinha, não podia, tinha que tomar banho toda noite, não podia ir para cama sem tomar banho mesmo no frio. Meu Deus do céu. E tinha que trocar de roupa de manhã. E esse negócio de ir para a escola no frio. E eu vi o rapaz com o pijama embaixo da roupa. Eu fiquei, nossa, que lindo. Mas de eu ser bisneta, eu nunca tive noção que eu era bisneta. Ele era o meu avô, meu bisavô, né? Era aquela confusão mental para mim. E daí tinha o fulano dos livros. Tinha o bendito fulano dos livros e esses livros que minha mãe me lia sempre. E quando eu comecei a ler, também era... assim, toda a formação era dos livros de Monteiro Lobato. Meu favorito... Meu Deus do céu, paixão durante 1000 anos é o bendito 12 Trabalhos de Hércules, que ele escreveu quase, acho que em 47, quase no final da vida. E eu tinha uma paixão pelo Hércules, e essa paixão histórica, porque assim, os desenhos eram do meu avô, J.U. Campos. E o Hércules era forte, lindo, maravilhoso. Nossa, durou anos, 10 anos, 11 anos, eu continuava lendo e relendo os 12 Trabalhos de Hércules. Depois o Minotauro, a história do mundo para as crianças, como meu pai tinha, né, era refugiado de guerra, ler sobre a tal guerra no livro do meu bisavô era muito especial. A guerra existiu, está no livro, e olha só, meu pai fugiu da guerra, a mesma guerra. Faz essas conexões, né? E realmente eram meus favoritos. Eu acabei indo fazer faculdade de História, gente, de tão influenciada que eu fui por esses livros do meu bisavô. E fui para a Grécia, né? Isso é minha mãe que queria ir, me levou para a Grécia. Fomos ver o Palácio do Minotauro. Existe, é linda. Ô, Cléo, uma curiosidade. Que cidade que você nasceu? Nasceu em São Paulo, Taubaté? São Paulo, São Paulo. Mamãe, São Paulo, São Paulo. Vovó, Taubaté. Taubaté. É que realmente, depois que eles venderam o sítio, né, eles foram para São Paulo. Pois é, depois venderam a fazenda, né? Foram para São Paulo. Mas a família continuou do lado da minha bisavó Purezinha, né? Continuou lá em Taubaté. Então eu ia muito com a minha avó para Taubaté. Tenho primos, primas em Taubaté. Passava carnaval em Taubaté. Inclusive, estava lá, eu tinha uns 3 anos de idade, 4 anos de idade, quando a irmã mais nova de Purezinha morreu. E eu estava lá com minha avó. E eu me lembro da minha avó dizer: Noêmia morreu, Cleo. Né? Que houve? Sim, vovó. Pois é. A Mariana, minha aluna, está perguntando de onde seu bisavô teve a ideia de criar a Emília, uma boneca falante. É uma das perguntas daqui também. Você sabe que essa é uma das perguntas que eu não sei.
a resposta, da onde que saiu a Emília. Então, vamos começar com as perguntas. De repente, eu lembro e chego lá. Vamos. Renan, você quer perguntar alguma coisa? Quero. Então vai, Seu aproveita. seu bisavô gostava de estudar? Olha, ele não era nem bom nem ruim. Que eu saiba, né? Ele se esforçava. Mas ele parece que era meio assim, ele odiava regra. Tinha um sério problema com regra, com autoridade, que persistiu a vida inteira. Então, e antigamente estudar era muito mais chato que hoje em dia. Gente, vocês não tiveram aula de caligrafia? Eu tive aula de caligrafia. É tortura. Eu tive. Tortura. Pois é, aula de caligrafia, tô te falando sério. E também, se você não faz a coisa certa, tinha o negócio de ficar de joelho no milho, apanhava com a régua na mão. Isso, graças a Deus, é na época da minha mãe. Eu não passei por isso, mas minha mãe contava. Então, Monteiro Lobato tá estudando numa época que estudar era muito ruim, muito difícil, muito assim, é igual aquela roupinha ridícula que ele estava usando. É muito amarrado, muito assim, não tem espaço para liberdade. O cara era um espírito livre desde pequeno, né? Ele realmente não posso dizer que ele gostava. Até foi reprovado, né? A mãe dele que ensinou ele a ler em casa, e daí ele foi para um colégio americano, meu Deus do céu, em Taubaté, que fechou mais tarde. Era um colégio que era para ser o melhor lá de Taubaté. Daí, quando logo as crianças eram mandadas, acho que na idade de vocês, 10, 11 anos, quinta série, mais ou menos, eles já eram mandados, filho de gente, né, que tinha dinheiro, era mandado para São Paulo estudar. E não sei onde moravam, se morava com parente, né? E ele escreve. E a primeira tentativa dele de ir lá para São Paulo prestar o exame no colégio que ele foi reprovado em português. Mas depois ele morreu de vergonha. E eu acho que daí ele passou a estudar, eu tenho minha sensação. Mas o negócio dele não era estudar. Assim que ele entrou na faculdade, por exemplo, ele fundou o Minarete, fundou uma república. E o negócio dele era escrever. Então, ele escrevia cartas para a mãe dele, para a avó dele. A gente tem em casa, e existe também publicação, cartas sem parar. Né? Historinha, carta. Mas como escrevia? Hoje em dia a gente talvez escreva mensagem, né? WhatsApp para baixo, para cima. Tecnologia digital. Eu não sei. Quando a gente escreve e desenha, estimula o cérebro de maneira diferente. É igual se a gente estivesse na mesma sala, você tinha uma experiência diferente do que eu estar falando através do computador. Tem uma diferença neurológica, isso está comprovado. E eu não sei se ele teria tido desenvolvimento. Eu realmente não sei. É uma das coisas que me preocupa hoje em dia, né? Mas a gente faz o que dá com o que tem. Outra coisa, Cleo, que eu queria saber. Não, Gi, pergunta alguma coisa aí, vai, porque eu tô falando demais. O microfone tá fechado. Tá fechado, perdão. As perguntas que eu ia fazer, ela já respondeu tudo. Qual o personagem predileto, na infância dela, os livros que ela mais gostava, o primeiro contato com os livros do Monteiro Lobato que você teve, você falou, né? Então, os meninos têm alguma pergunta? Matheus? Eu tenho. Como seu bisavô teve a ideia de criar o sítio do Pica-Pau Amarelo? Então isso agora eu vou dar uma resposta enorme. Então, essa história de ter nascido no tal sítio, Chácara da Cidade, e ter ido muitas vezes naquela fazenda lá, que era a fazenda do Visconde, né? Porque, assim, o sítio da cidade era como se ele estivesse na cidade. Então, ia para a fazenda do avô, toda hora, passava férias na fazenda. Quando ele cresceu, depois, então, ele escreveu o tal primeiro livro, ele já tinha vendido a fazenda. Mas e já estava numa fase da vida dele com 4 filhos, 3, 4 filhos, e a vida não era mais fácil, estava mais difícil.
Então veio aquelas saudades, sabe? Aí vem daquela saudades daqueles bons tempos. Como é que eram os bons tempos? Então, é uma vontade de ter um lugar imaginário que simbolizasse os bons tempos, que era na fazenda, no sítio, pomar, a tal fazenda São José lá do Buquira, tem um riacho, tem um lugar que parece o Reino das Águas Claras mesmo, né? Todas essas memórias afetivas que ele tinha e que ele queria passar. E que ele também queria ter histórias para as crianças deles, porque os livros para criança da época eram uma porcaria. Muito, muito ruins e moralistas. Sabe aquelas... Ele melhorou as fábulas, né? Mas aquele negócio de fábula que tem uma lição de moral, ou a história do Joãozinho e Maria, né? Que você não pode se afastar dos pais. Sempre tem uma moral, sempre tem um adulto horroroso. Ele realmente achava tudo aquilo muito ruim. Então, ele começou querendo escrever para os filhos e ele se inspirou nas memórias afetivas de infância dele. Né? Daí me pergunta mais. Por isso esse sucesso todo, né? Porque ele pegou a melhor fase da vida dele e escreveu sobre. Muito bom. Legal. Legal. Então, aproveitando aí do sítio, e os personagens? Uhum. Ele se inspirou em alguém da família ou veio assim, foi surgindo? Então, esse eu não tenho certeza, mas eu li, tem muita gente que estudou isso, e o que minha avó e minha mãe contam. Então, resumindo tudo, né, a resposta que eu tenho para isso é o seguinte: o Pedrinho é realmente Lobato. É o menino que vem da cidade para a fazenda. Então, quando falam que a Elina é o alter ego, né, de Lobato, tem um barulho aí. Não? Não. Ixi. Vê aí, Renan, desliga aí o seu Eu microfone. tinha ouvido um equinho também. Pois é. De repente melhorou. Não sei de onde veio. Bom, mas o Pedrinho é realmente, se você ver e prestar atenção, é o menino que vem da cidade para a fazenda. É ele, Lobato, criança, né? A avó, então olha só que interessante. A avó, o Visconde, era casado com a Viscondessa. Mas quando ele tinha uns 20 e poucos anos, ele se apaixonou pela Anacleta do Amor Divino, que foi com quem ele teve a mãe do Monteiro Lobato e os 2 irmãos. Então, ele teve esse relacionamento paralelo a vida inteira com essa Anacleta do Amor Divino. Ela tinha a casa, ele sustentava ela, só que, pelo visto, ela não era de família apropriada e ele teve que casar com a Viscondessa, que moravam em casas separadas. Nunca teve filho com a bendita Viscondessa. E Monteiro Lobato chamava a Viscondessa de a Visconda. Não se dava com a Viscondessa. Né? E escrevia lindas cartas para Anacleta. Vovó, tô com saudades. Vovó, me conta uma história. Então, acho que Dona Benta é inspirada na Anacleta do Amor Divino, que é a avó... Aquela avó não é verdadeira, né? Aquela Dona Benta é para lá de boa, de simpática, de boazinha e sábia, né? Assim, não existe. Então, é uma avó que ele gostaria de ter tido. E era muito difícil o relacionamento, né? A Anacleta não pôde estar lá no nascimento de Lobato, porque tudo negócio de política, a Visconda não queria, né? Complicações de família. A tia Anastácia, existiu múltiplas tia Anastácias, né? O filho mais novo dele, o Guilherme, teve uma babá, né? Uma ama de leite, uma babá mesmo, não era ama de leite, não era babá, que se chamava Anastácia. Houveram muitas que trabalharam na família, até a primeira, gente, vocês precisam pesquisar isso no Google, a primeira tia Anastácia da televisão, num programa da TV Tupi, 1957, foi Benedita Rodrigues, que trabalhou na casa de Monteiro Lobato, foi cozinheira, daí eles arranjaram emprego para ela nos Correios, e depois da morte de Lobato, minha bisavó
arranjou emprego para Benedita, foi através dos conhecimentos, dos jantares onde Benedita cozinhava maravilhosamente bem, né? Que chamaram Benedita para ser a tia Anastácia, do programa da Tatiana Belinque, TV Tupi 1957. Então, esse relacionamento, eu conheço a filha da Benedita Rodrigues até hoje, é Aparecida. É um relacionamento em que a pessoa que trabalha com você é mais do que da família, e esses relacionamentos continuam. Existiram no passado e existem até hoje na minha família. Eu acho que em muitas famílias, né? Narizinho, eu acho que era baseada nas irmãs, Esther e Judite, que eram meninas inteligentes também, imaginativas, criativas, né? Então, peraí. E o Visconde, que é o personagem, eu acho que é baseado no avô, no Visconde de Tremembé. E o Visconde de Tremembé tinha uma biblioteca. Biblioteca naquela época, quando o cara tinha uma biblioteca, significa ele tinha uma sala grande, tudo de madeira escura, com estantes e mais estantes, com porta de vidro, que você abria a porta de vidro, tinha livros e mais livros. Que livro naquele tempo vinha tudo da Europa, e era um negócio caro e precioso. Então, eu precisava guardar muito bem o livro, né? E Monteiro Lobato, Juca, quando era criança, passava horas na bendita biblioteca do avô. Só faltou a Emília, vocês percebem? Que eu sei de todos, menos da Emília. A Emília é a magia do negócio. Da onde que surgiu essa Emília, hein? A Emília foi o momento aham do Monteiro Lobato. Do código Plim-Pim-Pim da Emília. Pura magia. Pura magia, pois é. Bem, e qual desses personagens que é o seu preferido? Então, dos livros é o Hércules, não adianta. Eu Os personagens do sítio. Então, da televisão, eu amei a Emília e a Cuca. A Cuca? A Cuca, você percebeu que eu gosto dos inusitados, né? Eu não gosto dos principais, eu gosto dos secundários, sempre. A Cuca da televisão é fantástica, meu Deus do céu. Dorinha Duval, a fantasia, sei lá, ela traz um nível, porque no livro a Cuca é um bicho feio, chato, horroroso, malvado mesmo. Então tem uma pergunta sobre isso. Por que a Cuca é tão malvada? Uai, você precisa ter o bem e o mal? Uai. Faz parte da vida da gente, né? A luz e a sombra, o bem e o mal. Essa dicotomia faz parte. Tudo quanto é conto de fada, precisa ter bruxa. Senão não tem o bem. Existe bruxa boa, mas... Existe, Ju? Existe. Não tinha, não. Existe a bruxa boa, sim. Eu acho muito melhor hoje em dia, sabe? Porque esse negócio não é verdade, né? A gente descobre, pelo menos eu descobri, depois cresci. Ai, meu Deus do céu, tem bruxa. Tem alguém que judia da coitada da Cuca? Qualquer hora eu te conto isso. Isso é um personagem do meu livro, a Bruxolinda, que ela é uma bruxa que está tentando ser do bem. Mas isso é um assunto para outra hora. Quando eu era criança, te juro que eu achava que o mundo era preto ou branco, bom ou ruim, né? Ou isso ou aquilo. E uma das coisas mais difíceis para mim, te juro, eu acho que eu devia ser viver muito no mundo da imaginação, porque eu também desenhava o tempo todo, lia o tempo todo, era super tímida, meu Deus do céu. Tímida na idade de vocês? Eu morava em apartamento no 9º andar. Meu Deus, eu era um pouco mais nova. Jardim da infância. Entrava alguém no elevador, eu virava para o canto, para não ter que dizer oi. E fingir que a pessoa não tinha entrado. Minha mãe morria de vergonha. Passei meu jardim da infância sentada no colo da professora lendo, de medo das crianças. Olha que coisa. Triste, mas triste, doía de medo de criança. Mas doía. Então, no livro era tudo, sabe? As coisas eram tão definidas e a vida não é definida assim.
Então, para mim, foi muito difícil esse aprendizado que tem muitos tons de cinza, meu Deus do céu. Meu Deus, as coisas são complexas, a realidade é de certa maneira, muito melhor e muito mais interessante, né? Quando tem essa complexidade. Agora que demorou 200 anos, mas agora estou muito feliz. E uma outra pergunta aqui. O Monteiro Lobato, ele sai daquela coisa da Europa, dos escritos europeus, e traz o folclore brasileiro para os livros, né? Pois é. Então, essa é uma outra história, gente, que dá uma palestra inteira. Mas, basicamente, é o seguinte. Até Monteiro Lobato, todos os livros vinham da Europa. Eram escritores europeus traduzidos para o português. Né? Não tinha escritor nacional, tinham pouquíssimos. Eu não consigo citar nenhum, por sinal. Daí Monteiro Lobato e outros começaram a escrever no Brasil. E Monteiro Lobato trouxe a capacidade de publicar e editar as máquinas para o Brasil. Simultaneamente, eu não sei, curiosamente, porque eu não sei de onde que veio esse nacionalismo de Monteiro Lobato, que queria as coisas brasileiras, né? Você jura que tem várias bibliotecas em São Carlos? Que legal! Eu adoro biblioteca. Adoro biblioteca. Claramente. Falou em biblioteca, mas, peraí. Folclore, brasileirismo. Então, ele não foi estudar na Europa. Naquele tempo, quem tinha dinheiro ia estudar na Europa, meu Deus do céu, na França especificamente. Né? Oswald de Andrade, até os modernistas foram estudar fora. Anita Malfatti foram estudar fora do Brasil. Era o normal para quem tinha dinheiro, família abastada, da elite, vai estudar fora. Não, ele foi fazer direito na Faculdade de São Francisco, que já é bom o suficiente, era bom o suficiente para o Visconde. Né? E eu não sei aonde que, em qual momento da vida dele, essa necessidade ou essa irritação, né, com que tudo que era bom vinha de fora. Tinha até um quadro no Chico Anísio, vocês se lembram? Tinha um cara que dizia que tudo que era bom era francês. Vocês são muito jovens para o Chico Anísio, mas tinha um quadro no programa humorístico do Chico Anísio, de 20 anos atrás. Para até estar em programa humorístico, isso era uma verdade. Todo o sistema de faculdade brasileiro da USP foi instituído, baseado nas faculdades francesas. Né? Então, era assim, o que é de lá é bom. Em algum momento, eu acho que deu chega em Monteiro Lobato, e ele foi notando em todas as áreas que essa influência era sentida. A história do folclore aconteceu porque ele foi passear em 1916. Ele devia ter 20 e poucos anos. Foi passear no Parque Trianon, que é um parque que tem na frente, lá na Paulista, né, em São Paulo, que era bem maior. Antes de existir o Museu de Arte de São Paulo, era um parque grande. E ele foi passear lá com um amigo. E tinha um monte de gnomos, duendes e outras esculturas de bichinhos da fantasia, né, do mundo de fantasia, europeus, nórdicos. E ele ficou irritadíssimo com o assunto. Olha só, ficou irritadíssimo com o assunto. Falou, mas por que não tem um duende verdadeiramente nacional? Que coisa horrorosa! Por que não temos iara, sacis, boitatás aqui nesse jardim? Que coisa absurda! Olha até onde chega essa influência, né, do estrangeirismo. Passaram-se anos e ele estava escrevendo para o jornal Estado de São Paulo, e o jornal Estado de São Paulo tinha um jornalzinho para crianças chamado Estadinho. E ele escreveu lá, fez um inquérito. Se você sabe de alguma história do Saci, já ouviu falar, sua avó, alguém contou para você uma história do Saci? Já viu o Saci? Escrevam para mim. Né? Ele usava um pseudônimo lá. Escreveram, recebeu trocentas mil cartas e, pera aí de novo, aqui e aqui. Que pena. Aí no Brasil, no escritório da mamãe, eu tenho um facsímile do original, também uma edição especial.
mas ele publicou o Saci Pererê, o resultado de um inquérito, que tem trocentas histórias que foram enviadas para ele. Então, ele não assina com o nome dele, ele assina com um nome, meu Deus do céu, com um pseudônimo, e diz assim que ele é um demonólogo amador. O facsímile tem ilustrações lindíssimas, porque as pessoas também mandaram, não sei se dá para ver ilustração, mas não dá para ver muita coisa, né? Aquarelas, mandaram esculturas. Esse livro não está no website, né? Não sei. Mas podia pôr, né? Uma boa ideia. Pois é. Fica a dica. Aqui, um quadro a óleo. Ops, quadro a óleo que mandaram. Infelizmente, a impressão é em preto e branco, né? Mas aquela coisinha ali é o Saci. Essa dá pra ver melhor. Pois é. Então, ele nem assina com o nome dele, porque afinal tem um monte de histórias que não são dele. Né? E ele se diz acho que é Josbem, mas não tenho certeza. Que ódio que eu não me lembro todas as coisas na ponta da língua. E é um demonólogo amador. Isso foi de 1919. 2 anos depois, ele sempre assim, né? Ele está vivenciando, aprendendo sobre alguma coisa, escreve para adulto primeiro, e daí escreve para criança. Né? O Saci para criança. Aí ele traz todos os personagens do folclore brasileiro. Então, aí ele completa esse ciclo, né? De trazer para frente, assim, para o público, quem era a Iara, quem era o Boitatá, quem é o Caipora, né? Caipora, e o Boto Cor-de-Rosa, a Cuca aparece pela primeira vez aqui, e o Pedrinho e o Saci, não sei se vocês já leram o Saci, eles passam horas em cima da árvore discutindo ecologia, discutindo se é melhor a vida na cidade ou a vida no campo, filosofando, o que é muito interessante, horas filosofando. Imagina, depois comendo, depois fazendo jantar, e o Saci consegue fazer maravilhoso jantar da floresta, né? E depois salvando o narizinho também. Agora, só vou fazer um comentário aqui da Maíra sobre as bibliotecas, que tem várias bibliotecas em São Carlos, temos um sistema integrado de bibliotecas municipais. Venha nos conhecer, será um prazer. Já fica o convite. Irei com prazer. E uma pergunta aqui que a Gisele colocou, que está, acho que meio que atrelada a uma pergunta particular minha também. A Gisele escreve assim, o que você sabe sobre a amizade de Monteiro Lobato com Malba Tahan? E eu coloco assim, que no livro Aritmética da Emília, o Monteiro Lobato cita o Malba Tahan. Então, eles tinham essa amizade, né? E esse livro, Aritmética da Emília, ele foi escrito para ajudarem as crianças a aprender a matemática ou foi assim, sem dessa desprensão de... Você sabe entender isso? Assim que ele começou... Primeiro, ele precisava sobreviver na vida, né? Então, eu acho que ele foi, além de ser um gênio, escritor, né? Ele foi o primeiro e um dos maiores marqueteiros que o Brasil já teve. Em 1921, o Narizinho Arrebitado já vendeu 500 mil exemplares. A campanha do Biotônico Fontoura, até recentemente... Nossa, esse eu lembro. Foi a maior campanha publicitária já existente no Brasil. Entendeu? São umas coisas assim que a gente esquece, porque o cara já foi... É tanta outra coisa importante, né? Que ele é mais disso ainda. E ele é o pai do livro paradidático também, que também a gente esquece, porque eu nem sabia, fiquei sabendo, porque agora eu falo sobre isso, né? Então as pessoas que estudam Monteiro Lobato aparecem com essas informações. Pai do livro paradidático no Brasil. Mas eu acho que ele descobriu que era um filão que dava dinheiro. Vender para escolas, vender para o governo que comprava em alta quantidade. Então, ele une as duas coisas na vida. Assim, ele queria achar petróleo para o Brasil, mas ele também queria fazer dinheiro e parar de ir à falência tantas vezes. Ele une as duas coisas sistematicamente. Não dá para dizer que ele era, assim, altruísta. Não, né?
Então, ele escreveu para ensinar para vender matemática. Gramática de Emília, para ensinar para vender. Né? Então, tinha as duas preocupações. Essa preocupação de vender era muito constante, e vender para o governo e ensinar para a criança. Ensinar de um jeito gostoso e divertido. Então, ele tem as duas preocupações sempre, constantemente. O bendito Malbataan... Eu tenho um secretário lá em casa que tem uns 40 anos de idade. E tá com a gente há 18 anos. Trabalhou para o meu pai. Meu pai faleceu, continua trabalhando para mim. E... desculpa, com licença. Pronto. E aí ele acabou de ler o livro de Malbataan. E ele achou que Malbataan era mesmo um cara árabe. Por coincidência, eu estava aí no Brasil agora em agosto, estava organizando um escritório, tem caixas e caixas. Meu Deus do céu. Estava organizando o nosso museu particular, né? E apareceu o livro do Malbataan. E começamos a conversar sobre o bendito Malbataan. Malbataan foi um brasileiro que inventou essa persona, né? É um persona, né? Um personagem fictício e começou a escrever livros sobre como Malbataan. O professor Júlio César de Mello e Souza, né? O Malbataan. Ficou tão famoso que Getúlio Vargas, presidente na época, permitiu que ele usasse carteira de identidade como Malbataan. E ele escrevia o quê? Aventuras? O que o Malbataan escrevia? Que essa parte eu não cheguei lá ainda. Eu não sei o que o Malbataan... Mas Malbataan era o professor de matemática que também inovava. Ele escreveu alguns livros, como o nome dele também, professor Júlio César de Mello, mas não vendeu. Quando ele começou a se passar por um árabe, vamos dizer assim, ia escrever problemas matemáticos, passou a vender, todo mundo se interessar pelos livros. Eu acho que, então, assim, eu preciso pesquisar mais, Juliane, mas eu acho que, assim, aí na aritmética para Emília, Malbataan, entendeu? Esses ciclos, todo mundo conhecia Monteiro Lobato. Mas porque o Malbataan também tá no álbum de família, foto do Malbataan. Pois é, tem foto do Malbataan com assinatura, autógrafo do bendito homem. Você vai ter que me mandar. Tá lá no Brasil, né, quando eu for, em dezembro. Mas só tá no álbum da família, que são os negócios desse tamanho, 3 coisas desse tamanho, que começou com a minha bisavó, minha avó, minha mãe e eu agora organizando, né? Gente importante. Naquele tempo, fotografia não era igual hoje em dia, clique, clique, clique. Vocês chamavam fotógrafo, só gente, para ter uma máquina fotográfica, meu Deus do céu, era algo assim, inusitado, 1 em 1 milhão que tinha uma máquina fotográfica, né? Eu lembro dessa história, tinha que mandar revelar. Não, era um perrengue, meu Deus do céu, uma dificuldade, né? Malbataan tá no bendito álbum. Então eu tô reconstituindo e descobrindo essas coisas honestamente, porque é muita coisa. Muita gente conhecia Monteiro Lobato. Malbataan vem para a próxima, em dezembro teremos mais. Opa, já deixa marcado então, hein? Malbataan, muita gente se interessa. E só assim, uma outra curiosidade minha também, porque eu já li várias vezes o livro O Poço do Visconde, assisti o filme também que a Globo lançou, dos episódios do Poço do Visconde. E você falou que o Monteiro Lobato ele queria achar petróleo no Brasil. E lá no livro, o Visconde também fala que tem petróleo. Está procurando petróleo. Até eles constroem a máquina de retirar petróleo e tudo mais. Então, foi meio que baseado nessa história ou não? Meu Deus do céu. Então, 1930. Mas, gente, eu acho que eu tenho mais uns 5 a 10 minutinhos. Tá, a gente já encerrou. É a última pergunta. Tá bom. Então, eu contarei essa história. 1928, não é 30. Monteiro Lobato vai para os Estados Unidos como adido comercial para fazer negócios, né? Então ele se muda com a esposa, Purezinha, e minha avó, todos os irmãos, para Nova York. E ele é para fazer negócio, então ele tem mais interesse em conhecer, ele vai conhecer a fábrica do Ford,
não conhece o Ford pessoalmente, mas ele é um apaixonado pelo bendito Gerald Ford, né? Gerald Ford? Não, Henry Ford. Ele fica deslumbrado com a força americana, a independência energética americana. E ele acha que o negócio todo é ferro, né? Para carros e petróleo para energia das cidades, né? E ele só pensa em comércio, em negócio, em comércio e negócio. Abre um cafezinho, gente, que não era cafezinho, era um restaurante na Broadway, que pouca gente sabe. Investe todo o dinheiro dele na Bolsa de Valores. Em 29 tem o crash, perde tudo de novo. E tem carta dele dizendo, não conte para purezinha. Minha bisavó não ficou sabendo por um tempo. Claro que eventualmente ela ficou sabendo, né? E lá que minha avó Marta conhece o meu avô Jurandir Ubirajara, em Nova York, no bendito café brasileiro. E casaram lá nos Estados Unidos, né? Então, Monteiro Lobato, minha mãe nasceu lá em Nova York. Para onde quer que seja Nova York. Bom, daí ele volta para o Brasil com esse negócio na cabeça. Tá? Ele continua, perdeu todo o dinheiro na bolsa, volta sem dinheiro, continua fazendo tradução às 4 da manhã para sobreviver, para ter dinheiro para pagar as contas, e ele acha que o Brasil precisa. Essa comparação, né, do desenvolvimento que os Estados Unidos têm naquela época, com o atraso que o Brasil tinha naquela época, para ele é chocante demais. Ele sai atrás mesmo. Né? Então, primeiro ele tenta arranjar o tal método mais barato de se produzir ferro. É uma complicação toda. Esse não deu certo, de jeito nenhum. Né? Então, tem um livro, né? A História do Petróleo e Ferro, o livro para adulto. Ele escreve o tal livro. Para o petróleo, ele já tem mais sucesso. E ele acha realmente que tem petróleo no Brasil. E vai atrás... meu Deus do céu, acho que tá no website, ou lá tá no Brasil também. Eu tenho as ações da Companhia de Petróleos do Brasil, que ele fundou. E a família comprou, porque todo mundo da família investiu dinheiro, os empregados, os amigos, os empregados dos amigos. E daí, quando foi a falência, Monteiro Lobato usou dinheiro da família para pagar todo mundo. Você não imagina a quantidade de falta de dinheiro que tem na história e de falência. Mas ele vai atrás de achar petróleo. Em 1936, e ele tá indo bem, tá? Tem investidores, os tais jantares, tem investidores. Mamãe conta de ser pequena, 10 anos de idade, mais ou menos, ou 8, e jantar na casa de Monteiro Lobato, que era casinha geminada, com escadinha para andar de cima, e ela escondida na escadinha, olhando para baixo, e Monteiro Lobato andando em volta da mesa, porque o cara não senta, né? E com vidrinho de petróleo. Isso é ouro negro, isso vai ser o futuro do Brasil. Cheirem, né? E são muitas memórias que mamãe tem. Em 36, Getúlio Vargas declara que tudo que está abaixo do subsolo pertence ao governo. Aí começa a porca torce o rabo. Porque Lobato estava explorando o quê, né? O que estava embaixo do petróleo, ou embaixo do subsolo. E tinha comprado terras, e a que estava embaixo pertencia a ele, teoricamente, que estava investindo. E não tinha ainda essa regulamentação de hoje em dia, né? Pré-história do petróleo. Resultado que daí começa o embate entre Monteiro Lobato e Getúlio, né? Tentando mudar a lei, mudar a regulamentação. Então, quando o Lobato fala da privatização, ou de que o petróleo é nosso, era a situação bem diferente. Mas ele estava querendo que se pudesse explorar petróleo no Brasil sem influência estrangeira. Tinha esse problema das multinacionais estrangeiras estarem querendo, né, pegar o petróleo brasileiro. Né, investir no maquinário e daí tirar o petróleo do Brasil e exportar para fora a preço baratíssimo e não deixar nada para o Brasil. Então, tinha muita politicagem acontecendo na época. E a pergunta qual era? Desculpa, eu contei toda a história.
se tem relação o livro Poço do Visconde com tudo isso. Com tudo isso. Então, ele escreveu... cadê minhas colegas? Tá tudo... ele escreve o escândalo do petróleo. O escândalo do petróleo e ferro primeiro, contando toda essa bendita história, é claro, para adulto primeiro. Daí ele escreve O Poço do Visconde, que é um excelente livro, não é? Nossa, como eu gostei. Sim, também. Foi um dos primeiros livros, quando eu entrei nessa escola, a Isabel está aqui falando, inclusive, ela vai lembrar disso. Quando chegou em abril, foi um dos primeiros livros que eu peguei, O Poço do Visconde, para trabalhar com os alunos e fizemos uma reescrita do livro. A Isabel é nossa bibliotecária, era nossa bibliotecária também. Então, é muito bom esse livro, debate muitos assuntos, maravilhoso. Muitos assuntos, exatamente, todos os livros dele debatem muitos assuntos. Eu sou suspeita, né, de falar dos livros de Monteiro Lobato, então... Um cara super inteligente, que sabia falar sobre tudo, né, e passou isso pra gente. Nós temos essa herança maravilhosa, que deixou nossa cultura ainda mais rica, né? Muito, realmente, e eu acho que nos últimos tempos, porque acabou o seriado de televisão faz um tempo, né, e daí teve reprise, mas estava meio esquecimento. Em 2019, como a obra entrou em domínio público, acho que voltou a se falar em domínio, em Monteiro Lobato, né? Simultaneamente, também houve uma campanha anti-Lobato, que estava ganhando muita força. Então, eu acho que agora é ótimo que eu existo e que eu estou aqui para falar e estou fazendo a adaptação de Monteiro Lobato, a atualização, porque é incrível. Eu fico surpresa cada vez que eu estou adaptando e atualizando, como tudo que Monteiro Lobato escreve é relevante. Hoje em dia, gente, ainda, 100 anos depois, estamos falando em queimada, estamos falando nos mesmos assuntos. Ecologia, desmatamento, né? Relação. Gente, tem um capítulo sobre, no livro 2, que eles vão para o bendito reino das abelhas. Ele está falando sobre o socialismo como modo de governo. São 2 páginas que, honestamente, o cara está descrevendo o modo socialista de governo. Para criança, quantos anos de idade? Que foi uma fase que ele estava entusiasmado com o socialismo. E assim, é muito interessante. Só o personagem Nastácia, para mim, estava muito desatualizado, né? A visão de Monteiro Lobato naquela época, acho que esse é um tópico que eu não tinha tocado ainda, né? A visão de Monteiro Lobato naquela época era extremamente à frente do seu tempo, inclusive no personagem Nastácia, tá? Naquela época não existia personagem negro na literatura brasileira, não se punha, né? No Brasil tinha acabado de acabar a escravidão, não existia leitor negro, não existia pessoa da raça negra com condições de comprar um livro. Então, é assim, é tão diferente a realidade, né, que ao colocar a tia Anastácia e frisar a boa negra que ele fala exaustivamente, é todo na realidade, ele está sendo antirracista. Então, 100 anos depois, resolvi olha só, atualizar os personagens e atualizei a tia Anastácia para estar mais de acordo com a nossa realidade nacional, né? Porque Lobato teria feito a mesma coisa. Maravilhosa. Pois é, maravilhosa, né? E continuar tendo Lobato por mais 100 anos. Gente, vou fazer a propaganda. Esses livros estão maravilhosos, as figuras, os desenhos são lindos. Vale a pena. Eu amo, Rafael. E o livro 3 vai sair em dezembro. É O Casamento da Emília e os 7 Leitõezinhos. Pois é. Pois é, livro 3. Se vocês têm esse livro, Reinações de Narizinho, vocês devem ter na biblioteca. Tem. Então, é só... O que eu estou fazendo é só olhar o índice. Olha o índice. Então, a primeira história, Reinações de Narizinho. Segundo, O Sítio do Capão Amarelo. Eu estou seguindo o livro.
Né? Terceiro é o Marquês de Rabicó e o casamento. Tem a Emília casa com o Rabicó para virar marquesa. Crítica, outra crítica social. Casamentos por interesse. Exatamente. Acontece então, olha, já estão pedindo outra maravilhosa. live. Já estamos pedindo outra live. Todos estão escrevendo aqui no comentário que estão adorando, mas temos que terminar, infelizmente, né? Temos que terminar. Foi muito boa a nossa tarde, nós pudemos aprender muito mais. Vou pedir para o Renan e para o Matheus falar o que eles gostaram, o que eles acharam rapidinho, para a gente poder encerrar. Vai, Renan, o que você achou? Eu adorei participar dessa live e principalmente conhecer a Cléo Monteiro. Muito bem, Matheus. Foi muito legal, sabe? Todas as dúvidas que eu tinha sobre Monteiro Lobato, as histórias que a professora Juliane contava no primeiro ano. Foi muito legal. Gostei bastante. Que bom. Então, mas, gente, lembra, professora, que eu tenho esse projeto de Lobato nas escolas. E uma coisa que eu fiz uma dessas palestras para um curso de teatro da escola Fê Camargo. Né? É uma escola municipal, comunidade carente, que ensina teatro, música, dança, né? E no final tem um trabalho didático que eu estou pedindo para vocês todos. Eu estou pedindo, hein? Olha só. Agora, assim que acabar, senta e desenha ou faz um vídeo ou escreve um texto curtinho, agora, nesse instante, minuto, sobre como é que foi a live para você. Então, de repente, pode ser um vídeo cheio de efeitos especiais, pode ser um desenho, sei lá, qual o seu jeito de se exprimir. De repente, você gosta de escrever, então você escreve, tá bom? E daí manda para a professora que vai mandar para mim. Manda para mim, ou vocês podem mandar para a professora de vocês e elas me encaminham, tá? Que eu vou mandar tudo para a Cléo. Eu vou lá para os Estados Unidos e mando para ela. Pensou? Você vai junto? Eu tenho celular e a gente manda pelo celular. Já estragou minha viagem. Né? E daí eu vou colocar em minhas redes sociais, se vocês derem permissão. Não, a gente conversa aqui com os pais, tá tudo certo. Cléo, muito, muito obrigada por essa tarde maravilhosa. Os comentários aqui é só positivos, pedindo outra live, aprendemos muito, inclusive eu aprendi muito de Monteiro Lobato, estou lendo bastante sobre ele, e Malbatarran também. Eu estou juntando os dois aqui. E assim, o seu conhecimento é maravilhoso. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Eu acho que nós já éramos encantados, né, com tudo de Monteiro Lobato. Hoje nós estamos saindo daqui, acho que maravilhados. Nossa, eterna gratidão. Muito bom. O prazer foi todo meu, gente. Peraí, deixa eu tirar. Peraí. Vocês estão aí? Yes, estamos todas aqui. Finalizando a nossa aula palestra com a professora Juliane Guilhem e a professora Giovana, o Matheus e o Renan. Super obrigada, gente. Várias bibliotecárias aqui já pedindo outra live, hein? Vamos marcar outra para o final do ano. Eu tenho um fraco por bibliotecária. Bibliotecária pede, eu faço, gente. Bibliotecárias, vamos lá, gente. Maíra, vamos entrar em contato. Obrigada. Eu não digo não para bibliotecária nunca. Porque se não fosse bibliotecárias, né? Professoras e bibliotecárias. Então, logo tem live no CIB de novo, hein, Maíra? Vamos lá. Isabel, Bia Célia, Mônica, um monte de gente aí. Vamos lá pedir. Muito obrigada, Cléo. Prazer estar com vocês. Obrigada a todos. Beijo. Volto aqui sempre. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.